Declaro aberta a presente reunião de audiência pública para debater a proposta de reestruturação e fortalecimento do Ministério do Trabalho e Emprego. Peço escusas pelo atraso de 3 minutos. Esta audiência pública está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento número 94 de 2023. Qual é o autor? Do presidente da nossa comissão, Bruno Farias. Com a anuência do plenário, comunico que será aproveitado o painel da presença da reunião anterior. Os procedimentos a serem adotados serão os seguintes. Cada palestrante terá até 10 minutos para fazer a sua exposição, sem possibilidade de apartes. Ao fim das apresentações, os deputados interessados em elaborar perguntas estritamente sobre o tema terão a palavra pelo prazo de 3 minutos. Oportunamente será concedida a palavra aos expositores para respostas e considerações finais. Informo que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e pode ser acessada pela página da comissão no portal da Câmara ou pelo YouTube, no canal oficial da Casa. Após a audiência, as apresentações e multimídia serão disponibilizadas para consulta na página da comissão. Após a audiência, as apresentações e multimídia serão disponibilizadas para consulta na página da comissão. Ato contínuo, convido para compor a mesa o senhor Rafael Dias Marques, secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho. Seja bem-vindo à nossa comissão. Senhor Lineu Neves Mazano, vice-presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. E o senhor Rogério Antônio Expedito, presidente da Comissão Nacional dos Servidores do Ministério do Trabalho e da Previdência. Informo que o representante da minha Ordem dos Advogados do Brasil não comparecerá, assim como o senhor ministro da Previdência Social. E teremos também outros palestrantes que participarão de maneira virtual. Dando início aos trabalhos, concedo a palavra ao senhor Rafael Dias Marques, secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho. Tem a palavra, Vossa Senhoria. Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimento especial ao deputado Paulo Fernando, que preside esta audiência pública. Quero também cumprimentar e parabenizar a Comissão de Administração e Serviço Público desta Câmara dos Deputados, na pessoa do seu presidente, deputado Bruno Farias, pela importância dessa iniciativa e dessa audiência pública. Quero dizer que não existe um sistema de proteção e promoção do trabalho decente se não houver um Ministério do Trabalho e Emprego forte, se não houver um Ministério Público do Trabalho forte, se não houver uma Justiça do Trabalho forte. O sistema de proteção e promoção do trabalho decente no país pressupõe também uma advocacia forte. Esses 4 pés são essenciais para que haja um sistema estruturado, eficaz e eficiente. E é por isso que essa discussão está na ordem do dia. Quero também, inicialmente, reconhecer e cumprimentar os trabalhos hercúleos que estão sendo feitos no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós sabemos que até pouco tempo atrás o Ministério não era Ministério, era uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia e recuperou o seu status agora no início deste ano, o que se revelou uma medida salutar para esse sistema de proteção. Então, quero reconhecer aqui todos os trabalhos de soerguimento que estão sendo feitos no Ministério do Trabalho e Emprego, e o faço cumprimentando o ministro Luiz Marinho, o secretário executivo Francisco Macena e o secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe Brandão. Têm sido atores importantes, inclusive no estreitamento da relação com o Ministério Público do Trabalho, no sentido de dar espaço, de dar voz. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, é preciso reconhecer também aqui, deputado, que o trabalho é a centralidade da vida humana.
todos nós aqui trabalhamos, é do trabalho que retiramos a dignidade, é do trabalho que retiramos o sustento, a nossa sobrevivência, é do trabalho que conseguimos acessar os bens materiais que tornam a vida digna possível. E, portanto, a despeito de este trabalho estar na centralidade da vida humana, ainda convivemos no nosso país com déficits de trabalho decente. São milhões de crianças trabalhando, são milhões de adolescentes que não têm profissionalização, são pessoas resgatadas de situações de trabalho análoga à escravidão, são milhares de acidentes e doenças de trabalho. O Brasil, infelizmente, é um dos recordistas no mundo em acidentes e doenças do trabalho, ou seja, o trabalho que é para trazer vida acaba adoecendo e muitas vezes matando. Enfim, vivemos num déficit muito grande de trabalho decente. E é exatamente por isso que a nossa Constituição Federal foi muito sábia em aliar a livre iniciativa ao valor social do trabalho. Ambas são faces de uma mesma moeda. Uma não pode sobreviver da outra. Uma não pode vilipendiar a outra. Ambas precisam crescer. E é por isso que nós falamos em desenvolvimento econômico sustentável, em desenvolvimento, não somente em crescimento, em acumulação de riqueza, mas também em repartição da riqueza entre capital e trabalho. Para isso tudo, nós precisamos de uma estrutura de Estado forte, e isso pressupõe um Ministério do Trabalho e Emprego forte. E aí, então, o Ministério Público do Trabalho traz algumas reflexões aqui de propostas que podem vir a reestruturar, a fortalecer ainda mais o Ministério do Trabalho e Emprego. E a gente sabe, ao fundo e ao cabo, que o que faz uma instituição são as pessoas. São as pessoas que estão por trás do Ministério do Trabalho, desde os colaboradores terceirizados, desde o pessoal de asseio, de limpeza, até a cúpula política do Ministério do Trabalho e Emprego. São essas pessoas que dão a cara para a instituição. E essas pessoas precisam ser valorizadas nos seus direitos enquanto trabalhadores, precisam ser valorizadas nas suas condições de trabalho, para que possam exercer toda a sua função pública com dignidade, com eficiência, com eficácia. Dentro desse sentido, o Ministério Público sempre foi um defensor da ampliação dos quadros, não só de auditores fiscais do trabalho, mas como também de servidores administrativos. É preciso reconhecer que hoje, na Esplanada, o Ministério do Trabalho e Emprego talvez seja um dos ministérios que mais padecem com a escassez de recursos humanos. Então, os concursos públicos precisam ser incentivados, precisam acontecer com frequência e, especificamente, concursos públicos que foquem em especialidades do Ministério do Trabalho e Emprego, como, por exemplo, saúde e segurança do trabalho. Entendemos que também é pressuposto para o fortalecimento do Ministério do Trabalho e Emprego a questão dos espaços de escuta social. É preciso reforçar o diálogo social com as organizações da sociedade civil em geral, sejam movimentos de direitos fundamentais, sejam associações sindicais, sejam movimentos de trabalhadores. É preciso dar voz, é preciso ouvir, é preciso escutar ativamente as demandas de todos esses movimentos sociais e, tanto quanto possível, transformar essas demandas em políticas, em ações concretas de melhoria. Pressupõe também o Ministério do Trabalho forte e emprego, uma maior pressupõe um Ministério de Trabalho e Emprego cada vez mais forte, a presença do Ministério do Trabalho na Amazônia, a presença do Ministério do Trabalho e Emprego no semiárido nordestino, a presença do Ministério do Trabalho e Emprego no Vale do Jequitinhonha e em tantos outros territórios brasileiros onde os déficits de trabalho decente são ainda mais vultosos, né? Por exemplo, na Ilha do Marajó, eu sou paraense, a Ilha do Marajó é um território de inúmeras violações de direitos. E lá o Estado é muito ausente, não só pela dificuldade de acesso, mas também por uma série de relações tradicionais, de comunidades, de povos. Lá nós temos inúmeros déficits de trabalho, temos exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, enfim, as maiores atrocidades. É preciso, portanto, que o Ministério do Trabalho se territorialize cada vez mais, revertendo um movimento anterior de fechamento de agências e gerências do trabalho. É preciso que essas estruturas territorializadas, que estejam
próxima da sociedade, sejam cada vez mais revigoradas se quisermos um Ministério do Trabalho e Emprego forte, um Ministério do Trabalho e Emprego reestruturado. Além disso, é preciso que haja condições de trabalho adequadas, prédios estruturados, com condições de salubridade, boa ventilação, mobiliário ergonômico, para que os trabalhadores possam trabalhar na sua plenitude e evitar qualquer tipo de adoecimento e doença no trabalho. Quero também destacar a importância de que não só investimentos na área de pessoal ocorra, mas também investimentos na área de pesquisa. É preciso que cada vez mais fortaleçamos os nossos estudos, especialmente em matéria de saúde e segurança do trabalho, para evitar não só o adoecimento dos trabalhadores internos, mas também para evitar o adoecimento de trabalhadores nas empresas de uma maneira geral. E aí ganha destaque a necessidade de se fortalecer as linhas de investimento da Fundacentro, que sempre foi reconhecida como um centro de pesquisa por excelência e que vem padecendo de recursos materiais insuficientes. É preciso que a pesquisa científica na área do trabalho, na área de saúde, na área de segurança, sejam cada vez mais fortalecidas se quisermos um Ministério do Trabalho e Emprego forte e reestruturado. É preciso também que a gente fortaleça as estruturas que cuidam do empreendedorismo, da participação popular e também da questão do trabalho rural. Essas são algumas reflexões, senhores, que o Ministério Público do Trabalho traz aqui à mesa como um agente que enxerga com muito cuidado, com muito zelo, o mundo do trabalho. Não só o trabalho no mundo empresarial, mas o trabalho dentro de casa. É preciso que o Ministério do Trabalho e Emprego e todas as instituições públicas, de uma maneira geral, enxerguem, em primeiro lugar, os seus trabalhadores e, ao lado dos seus trabalhadores, aqueles cuja missão constitucional tem de defender os trabalhadores brasileiros de uma forma geral. Com essas palavras, então, deputado Paulo, eu encerro aqui o pronunciamento inicial do Ministério Público do Trabalho. Agradeço ao senhor Rafael pelas palavras, principalmente por ter cumprido o prazo regimental. Concedo a palavra agora ao senhor Lineu Neves Mazano, vice-presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Vossa senhoria tem 10 minutos para o seu pronunciamento. Boa tarde, deputado professor Paulo Fernando. Boa tarde, doutor Rafael, Rogério, a todos que aqui estão. Eu falo aqui em nome da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, representando o nosso presidente João Domingos, que estava até há pouco menos de 2 horas, tudo certo que ele viria, mas ele teve um compromisso que não teve como mudar, que surgiu de última hora. Mas estamos aqui, a CSPB representada, não só representada, né, como também o companheiro JP, que é nosso diretor da CTB, que está aqui, mas com o compromisso. A CSPB ela tem na sua base a representação das 3 esferas de governo, né, os servidores federais, estaduais e municipais, e todas as pautas que surgem e que somos procurados de interesse do servidor público, de interesse da administração pública, nós procuramos e estamos presentes, e por isso me sinto honrado de estar aqui, inclusive vendo alguns, né, companheiras, inclusive, relembrando, porque há muitos anos a gente sempre frequentou o Ministério do Trabalho, aliás, o Ministério do Trabalho, e as pessoas ali, e continuam ali, né? Então, quero dizer o seguinte, que eu conheço mais o Ministério do Trabalho já há algum tempo, desde 95, né? Mas vindo com demandas, né? Mais na parte da área registro sindical, mas sempre acompanhando. E sempre com dificuldade, né? Sempre com dificuldade, com falta de pessoal, porque evolui, o país cresce, né? As demandas crescem cada vez mais,
mas a capacidade do Estado de corresponder cada vez menos e subcarregando os servidores, né? Quero parabenizar também o Sindicep São Paulo, eu sou de São Paulo, né, de estarem aqui e firme nessa luta, estamos juntos, né? Mas o Ministério sempre veio aí com as suas dificuldades. Quando vem, né, o governo Bolsonaro, 2019, ele vai extinguir o Ministério do Trabalho. Quer dizer, que abuso, né? Que abuso. Em vez de, no mínimo, ter mantido como estava, no mínimo, né? Vem e extingue o Ministério do Trabalho, né, destroçando as suas atribuições, passando para um lado, para o outro, não dando sustentação de nada e cada vez pior. Quando em 2021 ele recria o Ministério do Trabalho, mas aí recria com uma pasta toda mista, né, com outras atribuições, e da mesma forma não fez investimento nenhum, não procurou, não teve concurso, não melhorou a estrutura, pelo que eu ouço, cada vez ficou pior, né? Ficou pior. Essa esperança, né, essa mudança, ela veio com o governo Lula, conseguimos virar essa página tão negativa desse período tão ruim para o Brasil, e aí a gente consegue, então, com o governo Lula, né, reestruturar, ou seja, pelo menos dar uma condição melhor, né, nas atribuições do Ministério do Trabalho. Só que tem muita coisa ainda que precisa ser feito. Como falou há pouco aqui, né, doutor Rafael, quantas demandas tem quando nós olhamos, né, para os rincões desse país, né, quanta coisa tem e a capacidade do Ministério a nível de recursos humanos. Está muito aquém, muito aquém. A gente conhece a Superintendência de São Paulo, né, como que vai caindo cada vez mais, daqui a pouco vai estar, no quintal da casa de alguém, para não dizer que não existe. E assim são as demais, porque a gente tem recebido reclamação de vários estados, inclusive tem bastante representação aqui de vários estados, que for fazer as denúncias do que acontece a nível de uma estrutura precária. Então, o que nós temos que fazer aqui? Eu tenho que, primeiro, parabenizar, né? Salvo engano, o requerimento é do deputado Bruno, né? De dar importância a algo que é tão extraordinário, que é o único órgão que nós temos, é o Estado para cuidar das relações de trabalho entre empregado, trabalhador e empregadores. E que precisa de uma capacidade de fiscalização, né? Precisa de um plano de carreira, de uma reestruturação na carreira, precisa de condições dignas de trabalho, né? Foi citado aqui também, nós sabemos das dificuldades, a gente acompanha há anos a questão da fiscalização do trabalho, né? Quanto que o pessoal sofreu nesse período todo, agora melhorando, e nós temos expectativa, e a gente tem visto o ministro do Trabalho, o secretário executivo, Chico Macena, levando essas preocupações, debatendo com as centrais sindicais essas dificuldades que tem no Ministério do Trabalho. Então, a nossa participação aqui é uma participação de apoio, né? Estarmos juntos, acompanhar todo esse debate, parabenizar os servidores, o trabalho dos servidores, a organização, né? E que nós queremos somar com todos, com as centrais, com as entidades, né, que seja mais ou menos força política ou representatividade, no sentido de que nós possamos olhar com carinho para as condições toda do Ministério do Trabalho, mas em especial dos seus servidores. Então, não vou me alongar muito aqui, porque eu acho que a gente pode fazer o debate, né, e várias pessoas poderem estar falando, mas o que nós defendemos realmente é uma revalorização das funções, das relações, né, de trabalho em consonância com a Constituição, obedecer aquilo que o nosso representante aqui do Ministério do Trabalho, e quando falo Ministério do Trabalho, doutor Rafael, a gente tem uma amizade muito grande com o doutor Francisco Gerson, faz muita palestra com a gente debate muito com ele, e eu, inclusive, tenho aprendido bastante com ele. A gente vê que o Ministério do Trabalho está sempre apontando, né, o Ministério Público do Trabalho está sempre apontando, e é assim que a gente precisa seguir, é somar
né? E, claro, no parlamento, onde a gente talvez tenha um pouco de voz, né? Especialmente uma audiência pública como essa, que é muito importante, porque está sendo transmitida, porque fica gravada, porque quem veio dos estados veio aqui, participou, leva para lá o ânimo, porque nós precisamos dar uma injeção de ânimo também em todo mundo. Nós precisamos erguer a bandeira, né, no Brasil todo, para que possamos avançar. Não está muito fácil, todos sabem, a luta não está muito fácil. A gente está participando de algumas comissões no governo, trabalhando, no caso nosso, lutando pela regulamentação da Convenção 151, né? São coisas que nós precisamos avançar ainda na administração pública para garantir um debate mais, como eu diria, um debate mais seguro, né, nas relações de trabalho. Por isso, nós da CSPB, com a participação de 5 centrais, somando algumas outras que estão se juntando a nós elaboramos um projeto do marco regulatório nas relações de trabalho do setor público, e já foi feito até o seu lançamento aqui nesta comissão, né, para que nós possamos, então, ter uma regulamentação das relações de trabalho na administração pública. Então, assim, são muitas pautas, muitas agendas, mas quando nós juntamos, e quando o trabalhador está junto, o servidor está junto, e aí eu parabenizo a todas e todos que aqui estão, com certeza a gente vai avançar. Não é muito fácil, precisa de garra, precisamos de fazer enfrentamento. Por isso eu encerro agradecendo a oportunidade aqui e parabenizando pela audiência. Agradeço a contribuição do senhor Lineu Neves, também por ter cumprido o tempo. E ato contínuo, passo a palavra ao senhor Rogério Antônio Expedito, presidente da Comissão Nacional dos Servidores do Ministério do Trabalho e Previdência. Tem vossa senhoria 10 minutos. Oi. Bem, obrigado a todos e todas, principalmente ao deputado e presidente Bruno Faria, por ter, na reunião que nós tivemos em Minas Gerais, reconhecido a importância de ser convocada essa audiência para que nós pudéssemos estar passando para o conjunto dos trabalhadores, para o conjunto da sociedade, principalmente dos órgãos aqui presentes, o doutor Rafael, o Ministério Público Federal, da CSPB, o Lineu e o Congresso Nacional, o que vem acontecendo dentro do Ministério do Trabalho. Esse Ministério do Trabalho que foi citado aqui, ele internamente está pedindo socorro. É um ministério que está morrendo a cada dia com os seus trabalhadores pelas dificuldades que a gente vem passando. O Ministério do Trabalho, na sua história, desde o período da criação em 1930, quando Getúlio Vargas criou na perspectiva de que pudesse fazer a conciliação entre o trabalho e o capital, minimizando os impactos perante a classe trabalhadora como um todo. De lá para cá, o Ministério do Trabalho veio buscando exercer novas funções com a criação da Previdência Social em 1932, com a questão da criação do salário mínimo, com a criação, em 43, da promulgação da CLT, o Ministério do Trabalho consolida uma perspectiva de valorização da perspectiva dos trabalhadores. E de lá para cá, em 70, foi promulgado a questão do PIS-PASEP, e em 96 foi criado o programa do PIS, e em 94, o Ministério do Trabalho passa a absorver o Programa Nacional do CODEFAT, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda. E é esse o ministério que nós temos hoje, que é um ministério que não é só voltado para a questão da fiscalização, do trabalho escravo, como a televisão mostra, mas é um Ministério do Trabalho que salva vidas e milhões de vidas apresentadas. E a gente, desse período para cá, é o Ministério do Trabalho que trabalha em desvio de função, sobre a instituição da assédio moral o dia inteiro, para poder decidir se a gente presta o serviço à população ou se a gente decide não parar as atividades para poder deixar a população vencer a própria sorte. E aí, diante disso, é que eu gostaria de esclarecer que das 14 atribuições do Ministério do Trabalho, o novo Ministério, que foi criado pelo Lula, 12 são executadas por esses trabalhadores que estão aqui. E nenhuma das atribuições constam das nossas atribuições originárias dos cargos para os quais não foram contratados. Porque desde a década de 1970 que não há nenhuma atualização da questão dos nossos cargos, dentro da questão dos órgãos. O Ministério do Trabalho hoje, ele tem programas sociais
que trabalham dentro das limitações, só para vocês terem ideia, do período da pandemia, mesmo com a extinção do Ministério do Trabalho lá na ponta, durante a pandemia, quando essa casa que aprovou a questão do bem emergencial, aonde seria dada a questão do seguro-desemprego para poder, na busca de salvar empresas, executar essa política. Mesmo assim, nós criamos ferramentas e mecanismos que permitiram que, durante aquele período, nós salvássemos 12 milhões e meio de empregos com renda e 2 milhões de empresas da falência. E agora, novamente convocados, com o período da seca que está acontecendo no norte e no nordeste do país, nós novamente fomos convocados e nós fizemos análise de 226 mil auxílio pescador, onde nós analisamos 180 mil recursos para emissão da carteirinha, para poder garantir, 137 mil foram liberados, para poder garantir aqueles trabalhadores que estão passando fome lá no norte ou no nordeste, que são os pescadores, para poder garantir a sobrevivência desses pescadores. Isso nós fizemos no período, agora na questão da convocatória. E continuamos trabalhando durante esse período todo. Durante o período dos últimos 7 anos, nós servimos para a população aproximadamente 320 bilhões na concessão do seguro-desemprego. E esse dinheiro foi jogado na economia com a compra de materiais, fazendo se movimentar toda a economia colocada ali apresentada. A gente tem hoje, dentro dos programas do Ministério do Trabalho, a gente tem, eu vou tentar achar os números aqui, mas a gente tem o benefício do seguro-desemprego, que foram 6 milhões e meio de pessoas que receberam. Nós temos a questão do abono salarial, foram 4 milhões e meio de pessoas que receberam durante o ano passado, trabalhando com o número do ano passado. Nós temos a questão dos acordos coletivos registrados, 41 mil acordos coletivos registrados por esse pessoal, que, inclusive com a questão das negociações que a gente faz a nível de intermediação, que foram mais de 11 mil, e que beneficiaram 43 milhões de trabalhadores nos acordos coletivos, que são hoje fiscalizados pelo pessoal. E esse é o novo ministério que se apresenta, é um ministério onde está se colocado, que dentro das 5 perspectivas do governo Lula, que foi entregue para esse Congresso na LOA, nós estamos dentro das 5, para a questão da geração de emprego e renda, neoindustrialização, que são 61 bilhões que foram destinados. Entretanto, essa política que está colocada pelo governo, que é esse novo ministério, que é um ministério que tem um dinamismo muito maior de análise de recursos, de coordenação e de supervisão, ela não detém no seu quadro de pessoal 2 categorias. Os fiscais do trabalho, que só fazem um trabalho de fiscalização de autuação, e nós, que seguramos toda a ponta, além do suporte administrativo para garantir as fiscalizações, toda a execução dos serviços que são executados pelo Ministério do Trabalho. Se nós pararmos as nossas atividades, se eu tenho ideia, o ano passado, nós tivemos um período de greve de 42 dias. Foram aproximadamente 800 mil abonos salariais que ficaram estancados dentro do Ministério do Trabalho. Então, essa importância, a gente atua como atores invisíveis dentro de um processo onde a visibilidade desse órgão só se dá para um determinado grupo, que é a fiscalização, só se dá para algumas situações, com números, inclusive, não vou colocar aqui que é injustos, mas os números, os grandes números que são prestados pelo Ministério do Trabalho, prestados por essa categoria, que vem lutando há mais de 5 anos para a modernização das suas funções, porque a gente vem exercendo sobre assédio moral, denunciando isso em todos os cantos do país, não acontece. E aí, diante disso, que a gente vem pedir, eu coloquei no início, o Ministério do Trabalho pede socorro. Porque ou a gente tem a modernização das funções, não adianta contratar funcionário com as atribuições que tem hoje o administrativo, que é o quadro que está colocado no Ministério do Trabalho. Porque nós vamos continuar trabalhando no desvio de função, vamos continuar exercendo as nossas tarefas e vamos continuar trabalhando com a questão do dia a dia, de saber se a gente deixa de atender a população e passamos a executar nossas funções somente, e aí largamos a população à mercê da própria sorte, com todos esses dados que eu estou colocando, ou se a gente continua executando todo esse trabalho de desvio de função apresentado aí. Nós temos dentro do Ministério do Trabalho, a situação nossa chegou a um grau tão caótico, que dentro do Ministério do Trabalho, a gente tem a pior tabela salarial, a segunda pior tabela para o nível médio, de toda a administração pública federal, e a pior tabela do nível superior de toda a administração pública federal. Nisto faz com que a administração dessas prestações de serviços que nós estamos colocando, que a gente vem executando, que nós tenhamos hoje um processo novo implementado, que é o processo da escravidão remunerada, aonde a gente
por determinação e por portarias que estão instituídas para a gente, passamos a executar um serviço do qual não recebemos por ele, e se não executarmos esse serviço, ainda corremos o risco da gente ser processado e perder a questão do emprego. Isso é um processo de escravidão remunerada que está sendo apresentado dentro do quadro do Ministério do Trabalho. E aí eu queria colocar que o ministro Marinho, nós conseguimos chegar ao ministro Marinho, e o ministro Marinho, com a visão que ele teve do que estava acontecendo no Ministério, nessa projeção da necessidade de que se tenha um Ministério voltado para a classe trabalhadora que, de maneira efetiva, atenda às demandas do conjunto da classe trabalhadora, o ministro Marinho organizou, através de uma portaria, um grupo de trabalho que discutiu toda essa situação que está hoje colocada no Ministério do Trabalho, elaborou um projeto que foi o plano de carreiras, que foi enviado e foi entregue ao MGI, desde o dia 31 de maio. Entretanto, o Ministério da Gestão e Inovação, que deveria estar fazendo a modernização das funções, que instalou as mesas nacionais de negociação, da data do dia 31 até hoje o processo não saiu do lugar. E aí, nós tivemos, depois de muita pressão da categoria, inclusive com a ameaça de que nós iniciaríamos uma operação legalidade, conseguimos uma instalação da mesa temporária, que inclusive que a CSPB, conjuntamente com a Nova Central, fez a indicação de membros que compõem hoje essa estrutura para ele estar trabalhando lá. E nesta primeira reunião, o que meramente aconteceu foi que apontou que o Ministério da Gestão e Inovação não tinha proposta nenhuma, não analisou o que o ministro Marinho coloca na nota 6 e meramente pediu um prazo de 10 dias que foi cancelado. Então a gente vem colocar aqui muito claramente a necessidade de que esse ministério vai parar como um caos completo, se não houver uma intervenção do Ministério Público, se não houver intervenção do Congresso Nacional, para que a gente possa fazer a remodelização das funções, dar a essa categoria as condições necessárias para que a gente possa entrar no patamar de poder continuar prestando o serviço que a gente presta. E aí eu coloco de novo, o Ministério do Trabalho pede socorro. Nós viemos aqui para isso, para poder pedir socorro a essa casa, pedir socorro ao Ministério Público, para que a gente possa fazer andar o nosso processo que a gente tem lá no MGI e, consequentemente, continuar dando e assegurando a essa população todos os atendimentos que a gente vem prestando. Muito bem. Agradeço as palavras e, ato contínuo, passo a palavra para o senhor Mário Barbosa, falará de maneira virtual, diretor do Departamento de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público. Aproveito que o senhor é do Ministério, no âmbito aqui da nossa comissão, tramita o projeto de lei 2591 de 2023, da lavra da deputada Maria do Rosário, que altera a lei 14.509 de 2022, que fala sobre as operações de crédito para a amortização das despesas contraídas por meio de cartão consignado. Nós temos milhares de servidores espalhados pelo país, aposentados e inativos, que estão aí enrolados na questão do cartão consignado. Eu sou o relator desse projeto e estamos aguardando ansiosamente o requerimento de informações que mandamos ao Ministério da Gestão para colher as informações da senhora ministra para que possamos emitir esse parecer. Muito bem, feito esse pequeno esclarecimento, Vossa Senhoria tem 10 minutos. Boa tarde, presidente e deputado professor Paulo Fernando, representante do Ministério Público do Trabalho, também Rafael Dias, ao representante da CSPB, Neu Neves, também representante da Comissão de Trabalhadores do MTL, Rogério, e também parabenizar o deputado Bruno Farias pela iniciativa desse evento. Antes de mais nada, eu queria dizer assim, do meu apreço pelas palavras, as considerações iniciais do representante do MPT em relação ao trabalho decente, dizer que eu fui sindicalista no ABC, como trabalhador na Volkswagen, como membro de comissão de fábrica e também diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, onde fui vice-presidente, secretário-geral. E em 2013, trabalhando no Ministério do Trabalho, eu tive a oportunidade de assumir a responsabilidade de coordenar
a primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que resultou em centenas primeiramente, em dezenas de conferências estaduais de emprego e trabalho decente nos estados, em coordenação com a Secretaria do Trabalho local e também em coordenação com as bancadas de empregadores e de trabalhadores, através das confederações, e que resultou em centenas de resoluções que, infelizmente, assim como a questão do desmantelamento do MTE, também a desarticulação da Mesa Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que foi da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que foi criada em 2003, e outros instrumentos importantes da governabilidade democrática, também, nesse período de 7 anos, também as resoluções da Agenda Nacional de Emprego e Trabalho Decente, da Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, permaneceram também aí no ostracismo, e é o momento de recuperarmos tudo aquilo que é processo que é parte de um processo de construção de melhores condições de trabalho, de revitalização dos ministérios, da capacidade do Estado em responder efetivamente a todas as demandas. É nesse cenário que, como já foi mencionado aí também pelo Linneu, estamos nesse momento empenhados na regulamentação da Convenção 151 da OIT, que foi ratificada em 2013. Estamos com um grupo de trabalho e com a perspectiva já em dezembro entregar o produto final, que é um projeto de lei de regulamentação da negociação da Convenção 151, que hoje garante o direito de organização, o direito de sindicalização, entretanto, não tem o direito da negociação coletiva. Então, uma série de iniciativas que, nesse momento, tem como referência também fundamental o novo sistema de relações e negociações de trabalho, que foi lançado pelo MGI em julho último, onde foi relançada a Mesa Nacional de Negociação Permanente, e com os desdobramentos em mesas específicas e temporárias, que trabalha os temas que têm impacto econômico, e as mesas setoriais relacionadas à questão das condições de trabalho, né? Na reabertura, portanto, desse processo de negociação, isso resultou assim, em uma enxurrada, sem nenhum sentido pejorativo, enfim, do termo, de pautas e de reivindicações que estavam represadas durante todo esse tempo. Se os senhores terem uma ideia, foram cerca de 85 pedidos de abertura de mesas específicas e temporárias, porque se abre, instala a mesa, uma vez resolvido a questão da pauta, chegando-se a um acordo, então ela é extinta, diferente da Mesa Nacional, que tem caráter permanente, que discute as questões de interesse geral das entidades. Nesse sentido, eu queria destacar de que o sistema de negociação, ele conta com um regimento interno e que regula o seu funcionamento. E é nesse sentido que, quando se fala que foi negado, né, à comissão do Ministério do Trabalho o direito de participar na mesa específica que foi instalada, essa decisão ela está amparada exatamente no regimento, no protocolo de funcionamento da mesa, que dispõe de que participam da mesa de negociação os sindicatos de abrangência nacional representativo das respectivas categorias e que esteja organizado de acordo com o artigo 8º da Constituição, né? Essa é a condição para participar efetivamente nas mesas de negociação.
E no caso da mesa específica em questão, existem as entidades, né, além da CSPD, que já foi citado aqui, também a Condicef, né, que representam os trabalhadores da categoria, e através dessas entidades representativas, entidades sindicais com registro no Ministério do Trabalho e organizadas de acordo com o artigo 8º da Constituição, que são os nossos interlocutores para examinar as demandas trazidas e que são de interesse dos trabalhadores. Com relação à questão específica da proposta de reestruturação trazida na forma, inclusive, de um projeto de lei, cabe esclarecer que a proposta, tal qual está consolidada, ela não encontra mais amparo, respaldo nas orientações que hoje orientam as ações do MGI. Ou seja, atualmente está em fase final de elaboração um projeto de diretrizes de carreira, que inclusive foi apresentado essa semana na reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, e que busca superar aquele procedimento anterior de criação de carreiras por órgão, e que, na linguagem, inclusive, do sindicalista, acabam embarreirando, digamos assim, uma vez que o trabalhador, naquela carreira, naquela função, acaba ficando restrito à sua atuação naquele órgão. Então, a nova diretriz de carreira, ela busca dar justamente uma orientação transversal às carreiras, de modo que isso facilita a mobilidade, inclusive, dos trabalhadores que estão em determinado órgão e que, por algum motivo, possam e tenham interesse em se transferir para um outro órgão, inclusive para atender não só apenas a necessidade pessoal, o interesse pessoal, mas também o interesse da administração pública. Então, nesse sentido, que a criação, portanto, de um novo PEC, conforme colocado, né, no projeto, né, de lei que está em discussão, ele não tem amparo na nova diretriz de carreiras que está sendo finalizada e que está orientando todo o processo de negociação acontecendo. Tivemos recentemente, ao nível das mesas específicas, a finalização de uma negociação com a FUNAI, que reestrutura e dá vitalidade às carreiras naquele órgão, e com essa orientação transversal. Da mesma forma, a ANM, a Agência Nacional de Mineração, também conseguimos lograr um acordo de reestruturação e equiparação com as demais agências, uma vez que essa agência foi criada, entretanto não recebeu a estrutura necessária. Ela foi, através dessa medida agora e resultado dessa negociação, efetivamente equiparada às demais agências, o status legítimo, uma reivindicação também uma reivindicação histórica dos sindicatos e dos trabalhadores dessa categoria. Tá? Então, nesse aspecto também, o acordo mais recente também para a reestruturação de carreira dos analistas de políticas sociais, vem dentro da mesma premissa, dentro da mesma concepção. E, para finalizar, dizendo que sim, o Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho, em articulação com a Secretaria de Gestão de Pessoas, está realizando um esforço muito grande de dar vazão a todas essas demandas que estavam represadas
entre elas as demandas relativas ao Ministério do Trabalho também, assim como dos demais órgãos, e de um primeiro planejamento de instalação de 10 mesas, isso resultou na instalação de 21 mesas, porque algumas delas, inclusive, acabaram se desdobrando em 2 ou 3. Né? Então, está sendo feito efetivamente um trabalho muito forte, né, de dar atenção e resposta, né, a essas as reivindicações que estão colocadas e de uma perspectiva de fortalecimento e modernização do Estado. Né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de reforçar, inclusive, os impactos orçamentários de todo esse esforço, né, eles estão também, de alguma forma, sujeitos aos constrangimentos, né, do momento que estamos vivendo, ainda da falta de definições do ponto de vista do espaço fiscal e orçamentário para atendimento das demandas, mas que estamos trabalhando e abertos ao diálogo com as entidades. Muito obrigado. Vamos, pessoal. Agradecer. Primeiro, cumprimentar todas e todos que estão aqui, porque a gente fica correndo de uma comissão para outra. Então, o deputado Paulo Fernando estava aqui presidindo, me passa agora a presidência. Eu sou o deputado Raimon, sou deputado pelo Rio de Janeiro, viu? Estou aqui com vocês para a gente continuar a nossa audiência. Eu sou um deputado, o pessoal do Rio me conhece, né? Eu sou deputado do Partido dos Trabalhadores e estamos aqui para a gente continuar a audiência, então, tá bom? Eu quero agora passar a palavra, então, para o senhor Jobson de Paiva Salles, diretor do Departamento de Gestão de Pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego, do MTE. Jobson, a palavra está aberta para você. Você tem 10 minutos. Muito obrigado, deputado Raimon. Muito obrigado ao deputado professor Paulo Fernando. Queria, em nome das duas excelências, aí fazer um agradecimento em respeito a toda a mesa, reconhecer a fala da importância do doutor Rafael Dias em relação ao Ministério Público do Trabalho, que disse, em nome do qual também parabenizo as falas do Neves Mazano, do Rogério e dos demais colegas. Dizer aí da alegria das pessoas que pude ver na plateia, né, dos nossos amigos e irmãos do Ministério do Trabalho e Emprego, a Natália, a Célio, o Alain, a Paula, o Robinho, a Bianca e tantos outros colegas que vieram de todo o país para esse importante momento, para essa importante demanda. No que diz respeito aos servidores administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego, do pouco mais de 20 anos que tenho de trabalho na administração pública federal, a maior parte deles já com gestão e ligado muito à gestão de pessoas, eu diria que a visão e o cuidado que se tem que ter com as pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego é um dos temas mais caros que se deve ter na pauta da administração pública federal no que diz respeito à gestão de pessoas. Isso porque a análise, como foi citada em alguns momentos, por exemplo, das séries históricas de remuneração em relação às outras carreiras federais, realmente demonstram que os servidores de nível auxiliar, médio, inclusive de nível superior, administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, eles figuram no que se considera ali o primeiro decil, se fizermos uma divisão pelas remunerações do Executivo Federal, em 10 categorias, sendo a primeira categoria que representa os 10% das remunerações mais baixas. Então, realmente, as remunerações relativas em relação ao nível de formação dos nossos servidores estão nas 3 situações, nível auxiliar, médio e nível superior, no primeiro decil, ou seja, entre os 10%, as 10% mais baixas remunerações do Poder Executivo Federal. Dadas as atribuições que o Ministério do Trabalho e Emprego possui, é inevitável realmente que se pense que se tem uma cura e um cuidado com essa categoria e com essas pessoas que, inclusive no momento sombrio que tivemos da administração pública brasileira, no governo que se passou, que tiveram que segurar
as atividades, as atribuições e o que representa o Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil. O ministro Luiz Marinho, como muito bem colocado, com a preocupação que tem, realizou o grupo de trabalho, fez o estudo com parte das pessoas que aí se encontram, com os insumos técnicos da gestão de pessoas aqui do Ministério do Trabalho e Emprego e forneceu ao MGI um bom subsídio, um bom trabalho técnico, uma boa quantidade de estudos. E o Dr. Mário, assim como os demais membros do Ministério da Gestão e Inovação, têm feito realmente um esforço muito grande, um esforço hercúleo, em tentar atender às inúmeras demandas reprimidas do serviço e da administração pública brasileira. Então, eu que não sou da carreira do Ministério do Trabalho e Emprego, que, portanto, não falo em benefício próprio nesse caso, endosso e faço o reconhecimento da importância das atribuições dessa pasta importantíssima para o país e a importância brutal da necessidade de o Estado olhar para esses servidores e que o nosso MGI, com todo esse esforço que faz, verter esforços conosco no sentido de encontrar as soluções, como já tem feito, como está fazendo nesse momento, e que, de fato, o governo brasileiro dê a atenção e o olhar, com a ajuda do nosso ministro Luiz Marinho, para que essa categoria passe a ter o reconhecimento que tem em relação ao peso das atribuições que representa para o Estado brasileiro. Até para deixar o espaço para as falas e a participação, caro deputado Renan, não vou utilizar todo o meu tempo, tá? Então, finalizaria por aqui, fico à disposição para dúvidas, questionamentos e para a participação. Muitíssimo obrigado e parabéns à Câmara dos Deputados, à nossa Casa Parlamentar e aos deputados Paulo Fernando, o senhor Dr. Raymond, deputado Bruno Faria, pela iniciativa, por dar esse espaço de voz a essa classe, ao Ministério do Trabalho e Emprego. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Jobson, por sua participação aqui na audiência conosco. A gente vai ter daqui a pouquinho, vou passar aqui a palavra para as considerações finais de todos, mais 3 minutinhos para cada um, mas quero dizer aqui também do compromisso, que a gente não pode nunca deixar de lado, do compromisso de fortalecimento do serviço público. Nós não podemos abrir mão disso nunca. E é bom a gente sempre saber, e aí tem uma máxima na atividade do trabalhador e da trabalhadora, na atividade da construção de um povo, da construção de uma nação, que nós sempre temos que distinguir, né, o trabalhador, o servidor público, né, os movimentos sociais, o parlamento, os governos, e é sempre uma tensão, é sempre uma queda de braço. E nós não podemos abrir mão de puxar para que os direitos e aqueles que são, não os benefícios, mas os direitos mesmos, consagrados para os servidores públicos, sejam minimamente e aí caminhando para maximamente respeitados. Nós vemos tempos de muito abandono do servidor público, nós sabemos o que é a defasagem, né, salarial do servidor público, sabemos o que foi nos últimos anos os ataques aos servidores públicos brasileiros, e vocês aqui do MTE, vocês do Ministério do Trabalho e Emprego, que reivindicam, né, o plano de carreira, que reivindicam a que seus direitos sejam respeitados, que as suas pautas sejam colocadas à mesa e sejam avaliadas pelo governo, que sejam discutidas pelo parlamento. O parlamento está aqui para isso, nossa comissão está aqui para isso, nós somos a Comissão de Administração e Serviço Público, porque nós acreditamos que o serviço público, o servidor público faz a administração do país e que, portanto, quem governa o país, quem organiza o país, quem trabalha para o país avançar, tem que ser respeitado nos seus direitos. Então, parabéns a vocês pela organização, por estarem aqui hoje na Câmara dos Deputados, ocupando esse espaço, que sempre haverá de dizer, vocês haverão de dizer, o espaço é nosso, o espaço é do povo, porque aqui tem que ser casa do povo o tempo todo. Eu quero passar a palavra aqui para a consideração final, começando com Mário Barbosa. Mário Barbosa está aqui na plataforma Zoom, no virtual. Com você, Mário, para a sua consideração final, 3 minutos. Obrigado, deputado.
O Ministério da Previdência, segundo eu tenho informação aqui, né, eu tenho que passar as informações todas para vocês, comunicou a impossibilidade de participar do debate. Mas o que eu tenho aqui de informação é que o Ministério da Previdência Social comunicou a impossibilidade de participar do debate. É a informação que eu tenho a passar para vocês. Bem, então, da minha parte, só resta, enfim, agradecer a oportunidade de prestar esses esclarecimentos, dizer que do compromisso que o Ministério da Gestão e Inovação tem com os servidores públicos de todos os órgãos, autarquias, enfim, porque isso faz parte de uma determinação e uma orientação da nossa ministra Esther. E, naturalmente que dando expressão àquilo que é a vontade e a determinação do próprio governo Lula de promover o fortalecimento da capacidade do servidor público em prestar um melhor serviço à sociedade. Estamos, sim, diante desse desafio muito grande, mas com um compromisso muito grande de olhar para cada uma das reivindicações que chegam até nós, lidando também, como já foi dito, com os constrangimentos orçamentários e fiscais que vivemos nesse instante, mas com a firme convicção de que conseguiremos, a seu tempo, dar efetivamente respostas às expectativas dos sindicatos e dos trabalhadores, que nesse espaço de diálogo e de negociação que é a Mesa Nacional de Negociação Permanente, das mesas setoriais, das mesas específicas, efetivamente prestigiar essa oportunidade histórica que se reabre para todos nós. Então, muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Muito obrigado, Mário Barbosa. Agora, com a palavra para a sua consideração final também, 3 minutos, o senhor Jobson de Paiva Salles, diretor do Departamento de Gestão de Pessoas do MTE. Muito obrigado, deputado, pela fala novamente. A consideração é de realmente um olhar especial e diferenciado para os servidores do Ministério do Trabalho e Emprego, da necessidade, como eu coloquei, em relação à análise objetiva, né, quanto aos DCIs do histórico de relações de remuneração, e um olhar que o MGI está racionalizando. O Mário me mostrava, inclusive, os trabalhos e a forma que estão racionalizando e procurando fazer de forma muito organizada, ordeira, essa reestruturação e esse olhar para as carreiras do governo brasileiro. Endossar completamente o meu apoio a essa estruturação e dizer que, como eu falava, nos pouco mais de 20 anos de serviço público federal que tenho, é a pauta mais justa, é o anseio mais justo que já vi dentre as carreiras de serviço público federal, a que diz respeito a, de fato, melhorar as condições de trabalho e, de fato, melhorar a estruturação de salários dos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego. Muito obrigado, Jobson. Com a palavra também para suas considerações finais, o senhor Rafael Dias Marques, secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho, MPT. Obrigado, deputado. Eu quero, em nome do Ministério Público do Trabalho, mais uma vez agradecer o honroso convite feito por esta comissão de administração, faço na sua pessoa, Vossa Excelência, deputado Rimon. Quero agradecer aqui as falas de todos os meus companheiros de mesa, me fizeram refletir sobre pontos importantes. Quero também aqui cumprimentar mais uma vez e parabenizar a toda esta seleta audiência de pessoas que deixam, digamos assim, o seu quadrado e vêm em busca do melhor, se doando, se esforçando para trazer uma melhor estrutura, uma justa e digna estrutura. Quero também aqui colocar o Ministério Público do Trabalho à disposição da Comissão de Servidores, colega Expedito, né? Para ouvir, para mediar, para dialogar. O Ministério Público do Trabalho é uma instituição que, pela Constituição Federal, tem esse papel de mediação, de diálogo, e eu tenho certeza que no diálogo nós avançamos. Toda a equipe, como foi inicialmente reconhecido aqui, toda a equipe do Ministério do Trabalho e Emprego está imbuído de fazer o melhor. A gente sabe que existem limitações postas na lei, limitações fiscais, limitações orçamentárias,
mas com diálogo, com empatia, com o olhar do próximo, eu creio que é possível avançar. Então, o Ministério Público se coloca à disposição e vem aqui endossar todo o apoio a uma justa causa, que é a causa de reestruturação e fortalecimento do Ministério do Trabalho em todas as suas carreiras, não só a inspeção do trabalho, mas também a de todas as carreiras aqui representadas. O Ministério do Trabalho, emprego forte, é uma garantia de promoção do trabalho decente, não só no campo fiscalizatório, mas no campo promocional, de geração de emprego, de renda, de trabalho com qualidade, de trabalho com proteção. Encerro minha fala e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado, Rafael.